as iniciativas que estão sendo tomadas para a conservação de vários monumentos aqui da cidade de São Paulo. E a importância deles realmente é muito grande, porque eles não só enfeitam a nossa cidade, mas como também contam parte da nossa história, quando a gente para prestar atenção neles, né? Eu estou recebendo aqui hoje Walter Ramos, que é coordenador do projeto Monumentos de São Paulo, que é um dos grandes responsáveis pela conservação de boa parte dos monumentos da cidade. Obrigada pela presença aqui e parabéns pelo trabalho, antes de mais nada. Obrigado. Só uma correção, nós somos responsáveis pela divulgação desse acervo, né, através do nosso site. A conservação mesmo, quem executa é a parte da prefeitura que é responsável por esse acervo. Vocês também buscam parcerias para a conservação? Sem dúvida, nós temos alguns projetos culturais e esses projetos implicam na conservação de algumas peças, alguns monumentos específicos. Tá. Mas aí nós dependemos de patrocínio de iniciativa privada. Tá, mas buscando essas parcerias, vocês também estão indiretamente ajudando aí na conservação desses documentos, né? Quantos monumentos hoje a gente tem na cidade? A prefeitura, ela conta com 400 monumentos no acervo público da cidade. Tá. Mas nós temos também alguns acervos específicos que são abertos ao público. Por exemplo, o Jardim das Esculturas do MAN, são cerca de 30, 40 peças, elas pertencem ao Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, mas estão em local público e estão abertos à população. Então esse acervo se amplia no valor total e nós chegamos a quase 600 monumentos na cidade. Quer dizer, bastante coisa, né? Muita coisa, é muito significativo. É um acervo... enfim, que dá para... Que tem uma história e um significado muito importante, não só para a cidade, mas também para toda a população, né? Porque falta muita informação ainda. O que acontece muitas vezes é que a gente passa em frente a vários monumentos de São Paulo e até gostaria de saber, né? Por que eles estão ali, qual é a história deles, o que eles estão representando, desde quando eles estão ali, né? Assistindo e observando a história da cidade, né? E a cidade modificar e acontecer. E aí a gente não tem essa informação, não tem uma placa explicativa. São Paulo ainda está pecando muito nisso com relação à informação? Olha, isso foi uma falha, né, ao decorrer do tempo. Isso vem em função da conservação mesmo dos monumentos, porque não é só o monumento em si, mas toda uma sinalização da existência dele naquele local. Mas isso foi uma oportunidade para nós, no sentido de poder desenvolver um site no qual nós acabamos catalogando esses monumentos e dando para a população uma maneira delas estarem pesquisando e acessando maiores dados sobre aquela obra de arte colocada em local público. Então hoje existe um banco de dados com as informações, é só as pessoas quererem e buscarem, né? Exatamente. Esse site começou com uma iniciativa de catalogar obras que foram feitas pelo Liceu de Artes e Ofícios ou pelos artistas que estudaram ou foram professores do Liceu de Artes e Ofícios. E nós começamos a catalogar essas obras em praças públicas. E aí verificamos que naquela praça, naquela região, havia outras obras que mereciam essa catalogação também. E o projeto se ampliou e vem crescendo cada dia mais. Então hoje, via internet, no nosso site, a pessoa pode acessar e encontrar ali um catálogo eletrônico desse acervo. Posição, o local onde se encontra, o mapa de localização e uma descrição breve sobre aquele monumento, aquela escultura. Tá. A gente está vendo, enquanto aqui o nosso bate-papo acontece, algumas imagens de alguns monumentos que são, podemos dizer, os mais famosos da cidade, né? São aqueles monumentos que estão no nosso caminho, né? A gente passa por eles até uma grande quantidade de vezes na semana. Já apareceu, vamos falar primeiro do monumento As Bandeiras, que esse é o que é conhecido como empurra-empurra, muitas vezes, não é? O pessoal dá essa apelido, né? Essa brincadeira, né, simpática, por causa daquela movimentação que tem, né, das figuras empurrando um grande barco. Esse monumento se caracteriza como um dos maiores símbolos da cidade, é um dos maiores monumentos também do mundo. Ele é feito em pedra-sabão? Não. Ele é feito em pedra granito. Pedra granito? Pedra granito. Ela é uma obra de Victor Becheré e esse granito, até esse material, esse minério, houve uma pesquisa de materiais, né, para poder ser confeccionado. Esse Victor Becheré é maravilhoso, ele é de uma grandiosidade, né? Ele tem 40 metros de comprimento e extensão e ele é uma homenagem às bandeiras paulistas, ou seja, aos bandeirantes, né, na cidade. As expedições, né? E ele pontua muito bem essa representação dele na região do Ibirapuera. Você vê que todo aquele entorno ali das avenidas no Ibirapuera vão
vão se direcionar àquele monumento. Então, você mesmo comentou, nós passamos por eles todos os dias. Esses monumentos fazem parte realmente da vida do paulistano. Esse foi colocado estrategicamente ali, né? A maioria dos monumentos, eles são pensados. O artista, ele pontua aquele local. Então, com o decorrer do tempo, há alguns remanejamentos desses monumentos e nem sempre esse remanejamento é favorável àquela peça. Às vezes, você tem alguns monumentos da cidade que foram transportados para outros lugares por problemas técnicos e aí naquele outro local ele acabou ficando sem identidade, né? Mas a maioria dos monumentos são pensados para aquele local. O artista tem esse cuidado. E ele está lá desde quando, o Monumento das Bandeiras? O Monumento das Bandeiras é década de 50. Década de 50. Em 53, Vitor Becheret inaugurou ele, uma obra longa. Vitor Becheret, até um detalhe, foi aluno também do Liceu de Artes e Ofícios, essa escola que a gente tem trabalhado com esse acervo, né? E foi fácil encontrar esse acervo, essas informações todas? Ou vocês tiveram que fazer um trabalho de garimpo aí? Não, foi um trabalho de garimpo. O site, ele teve a sua inauguração em 2008, mas desde 2006 nós iniciamos a catalogação na cidade. E houve uma pesquisa muito intensa, a equipe que foi montada na época foi muito intensa, um trabalho constante, porque não eram só os dados técnicos, mas era a questão também da fotografia desses monumentos, né? A visita, muitos monumentos não estavam no seu local de origem, então tivemos que buscá-los, né? Rastreá-los novamente na cidade de São Paulo e pontuarmos também ele para poder colocar no site. Bom, então o Empurra, como muita gente conhece, o nome mesmo é Monumento às Bandeiras, e ele está homenageando aí os nossos bandeirantes, os desbravadores do interior do estado, inclusive, né? Exato. Vamos falar um pouquinho do obelisco, Opa, que também está ali na mesma região, então, normalmente quem passa pelo Monumento às Bandeiras acaba também se deparando com o obelisco, que é visto de outros cantos da cidade também pela altura dele, né? Quantos metros ele tem? Ele tem 70 metros de altura. Nossa, é bem alto mesmo. Isso, e ele, inclusive, esse ano tem algumas comemorações no seu entorno, né? Esse ano, a Revolução Constitucionalista de 1932 está completando 80 anos. Então, deve acontecer na metade do ano algumas comemorações ao redor desse monumento. Esse monumento, ele foi feito para que, não só para poder marcar esse movimento épico, né, na cidade de São Paulo, ou melhor, no estado de São Paulo, que foi a Revolução Constitucionalista, mas também para abrigar os restos mortais de alguns revolucionários, alguns soldados nossos que morreram. Alguns pracinhas. Exatamente. Lá dentro tem um museu, né? Dentro do obelisco? Não, dentro do obelisco do Ibirapuera você tem uma cripta onde tem os restos mortais do MMDC, né? Martins, Drauzio, Miragaia, Drauzio Camargo. E mais alguns soldados. Mas ele está aberto a visitações? Olha, hoje em dia não. A prefeitura está restaurando, tem um compromisso de restaurar parte dele. Internamente ele está com infiltração, então foi fechado para visitações. Mas ele já está fechado há um certo tempo, né? Exatamente. Que eu me lembre, olha, já faz aí uns 8 anos que eu tentei entrar nesse obelisco e já não estava aberto. Não sei se ele foi aberto depois e foi fechado de novo. Não, ele está fechado desde então. Fechado. O grande problema desses restauros, né, ou dessas iniciativas por parte do governo em conservar ou restaurar algum monumento é a demora num processo da obra. Então, às vezes se barra em questões técnicas, outras vezes se barra em questões orçamentárias, mas isso se faz de uma forma muito lenta. E aí, quando o pessoal vai lá tentar restaurar, o monumento está mais degradado ainda, né? Porque se passou muito tempo. Aí tem que fazer um outro estudo. Você mesmo está comentando da sua experiência de ter ido lá 8 anos e não conseguir entrar. Existem outros monumentos que há mais de 10 anos a gente está procurando restauro e não conseguiu ainda. E é uma judiação, né? Porque, como a gente já comentou aqui, é fonte de informação para a população. As pessoas querem saber, né? Sem dúvida. E é o patrimônio da cidade que está sendo desgastado ao longo do tempo. Quer dizer, se você não tomar um cuidado quanto à conservação desse acervo, vai chegar um determinado momento que não adianta nem mais fazer restauro. Ele já está totalmente irrecuperável. Verdade. Vamos falar um pouquinho do Monumento da Independência também? A gente tem imagens dele e também tem uma importância, claro, muito grande para a nossa cidade. Ele está aqui em São Paulo desde quando? É um monumento do Ipiranga, ele está
Esse eu passo em frente todos os dias. É lindo, gente, é lindo. Esse monumento é maravilhoso. Aliás, eu gostaria até de perguntar isso para você, porque eu não sei se isso faz parte da cultura das pessoas, se isso realmente é autorizado, mas não é difícil a gente encontrar pessoas subindo nos monumentos. Nesse Monumento da Independência tem alguns lugares que as pessoas têm acesso, mas no Monumento às Bandeiras, o que tem de gente de final de semana, principalmente, subindo nele para tirar foto... Isso é muito complicado. Isso não é nada legal, né? Isso é uma verdade, né? Então, só completando um pouquinho a informação anterior, você me perguntou desde quando o Monumento Ipiranga está montado. Ele foi feito no centenário da Independência, então 1922, né? Quando a Independência comemorou. Esse é um dos mais antigos da cidade? Não. O monumento mais antigo data de 1814. É um obelisco na Ladeira da Memória, ali do lado do metrô Anhangabaú. Esse foi o primeiro monumento. Ele está bem conservado? Enfim, por ser o mais antigo e estar numa região de muita movimentação ali no centro da cidade, existe uma degradação natural, mas ele pode ser restaurado e melhor conservado. Agora, completando, essa liberdade que às vezes as pessoas tomam de poder subir no monumento, né? Enfim, tirar foto em cima, vou subir em cima lá do cavalo que tem no Monumento das Bandeiras para tirar uma foto. Isso daí é muito complicado. Por quê? Porque pode acontecer um acidente. Além de ser perigoso, né? Degrada. É perigoso, pode acontecer um acidente e pode quebrar a obra. Essas obras, elas são feitas para durar. Então, elas são resistentes a alguns ataques e pressões. Agora, isso não é para que a gente possa ficar testando essa resistência a todo momento. E até porque esses monumentos foram feitos para serem admirados. Então, não é subir na obra e tirar uma foto que isso daí vai ser a melhor recordação que você tem. É verdade. A melhor recordação é você saber a história dele, preservar e dar a devida importância que ele tem. Né? Voltando a falar um pouquinho do Monumento da Independência, eu tenho uma curiosidade. O que representa aquele fogo que fica aceso o tempo todo ali, aquele fogo eterno? É a chama da pátria. Olha que bacana. Então, aquele fogo é o fogo eterno da liberdade, da independência do Brasil. Desde que o monumento foi colocado ali, a chama está acesa. Foi colocada a chama. É a mesma simbologia que você dá hoje para uma chama olímpica, a tocha olímpica, assim por diante. Tá? Então, o fogo ardente da nação. Eu já ouvi falar, existe uma lenda urbana que diz que esse monumento é um mausoléu de alguém da família real. Tem restos mortais de alguém da família real ali? Lá você vai encontrar os restos mortais de Dom Pedro I. É verdade isso? Gente, ali eu ia perguntar, achei que eu fosse falar bobagem. É verdade, então? É verdade. Ali tem a cripta do imperador Dom Pedro I, né? E da imperatriz Leopoldina. E lá existe um museu que você pode visitar. Então, o interior daquele monumento você pode entrar, visitar. Muito interessante, muito bonito. Eu acho que das vezes que eu fui, ele deveria estar fechado, porque eles não teriam entrado. Porque eu vejo uma porta aberta, eu vou entrando. Depois eu vejo o que tem. Aliás, dentro do Parque da Independência existe também uma casa, isso fugindo um pouco do assunto do monumento, que é a casa onde os bandeirantes passavam, às vezes dormiam nas expedições, às vezes até no caminho do litoral, né? Exatamente. Também é uma casa interessante, construída na época. É uma casa que foi representada por aquele quadro do Américo. E aí ficou, enfim, um símbolo, um dos marcos de identificação daquele momento da independência. Ou seja, aquela casa, quando Dom Pedro passou por ali com a comitiva dele, fez o grito do Ipiranga, né, o grito da independência, no Ipiranga, aquela casa existia. Então ela foi retratada por Pedro Américo naquele quadro histórico e isso se preservou, se conservou até hoje. Muito legal. Essa cidade tem tanta história, gente. Vamos ajudar, então. Fica aqui desse bate-papo, né? Acho que esse apelo para que todos ajudem a conservar e busquem mais informações sobre a história de cada monumento, porque é só assim que a gente consegue valorizar, né? Sim. Conhecendo a história, conhecendo para que eles servem até hoje, né? Serviram na época e servem até hoje para quê? Para contar nossa história, para deixar nossa cidade muito mais bonita, porque não é difícil a gente encontrar na cidade monumentos faltando, por exemplo, como o do Ayrton Senna, faltando a bandeira. E tem várias situações, né, que a gente olha para o monumento e chega a ficar com dó. Sem dúvida. E são situações que estão se protelando, né, muito nesse restauro. Então você tem aí Ayrton Senna já, a bandeira do monumento Ayrton Senna, ali na 23 de maio, já há 6 anos faltando esse pequeno restauro. Então essas ações têm que ter uma iniciativa maior, tanto para da prefeitura como
também da iniciativa privada em poder estar fazendo esse restauro e estar trabalhando para que essas peças se conservem melhor na cidade de São Paulo. Tem uma pessoa aqui falando, o Fábio de Itu, São Paulo, está dizendo, quer dizer, isso tudo que a gente está falando inclui também o turismo, né, que é muito importante financeiramente para o Brasil. Quando a gente vai visitar uma cidade fora daqui, fora de São Paulo, fora do Brasil, a gente sempre dá importância para os lugares, para os monumentos, para a história, né, que esses monumentos contam. E a gente volta com essa bagagem. Quem vem para São Paulo também vai embora com a bagagem dos monumentos que visitou aqui. Então vamos conservar também, né? Obrigada pelo seu e-mail, viu? É isso aí. Deixa eu agradecer então Walter Ramos, que é coordenador do projeto Monumentos de São Paulo. Vou deixar aqui o site para você entrar em contato com o pessoal desse projeto Monumentos de São Paulo e para conhecer mais da história, porque lá estão catalogados quantos? Hoje nós temos 600 monumentos no site. Da nossa cidade, né? Exatamente. Então, www.monumentos.arte.br www.monumentos.arte.br. Walter, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Até uma próxima participação. Obrigado. Obrigada. Muito legal, né? Eu acho que conhecer... A gente não consegue, né? Eu sei que é um jargão, uma frase feita, as pessoas costumam falar isso, mas a gente não consegue projetar um futuro se a gente não conhece o nosso passado. Então é muito importante que a gente não só conheça, mas também ajude a preservar. Eu estou trazendo